Olá, alunos, tudo bem com vocês? Hoje vou fazer aqui uma revisãozinha bem rápida, tá? Porque a prova ela não tá difícil. Então, eu vou começar a fazer essa revisão em duas etapas. Aqui eu vou explicar o conteúdo da revisão e a atividade extra, né, que vocês têm aí para fazer. E daí depois eu faço um novo vídeo, né? Que aí o pessoal que está presencial não vai precisar desse novo vídeo, que é explicando a prova, tá? Então, o pessoal que está presencial, só esse vídeo aqui, para vocês vai ser suficiente. Quem não está presencial são dois, esse de revisão, mais o outro explicando aí o conteúdo, né, da prova. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui a revisão, vocês pegam ela aí. É aquela, não é a orientação, tá? A orientação é mais para os alunos que estão em casa, que aí eu vou fazer um outro vídeo, né, sobre essas orientações. É aquele que eu escrevi, revisão, avaliação formal, que eu coloquei só os conteúdos. Então, em língua portuguesa, vai cair substantivo. Então, o que vocês precisam saber sobre substantivo? Tudo que existe, né, que é um ser, né? Tudo o que existe é ser e cada ser tem um nome. Então, todo ser ele tem um nome, né? Todas as coisas têm um nome. Nós temos um nome, os objetos têm um nome. Isso é substantivo. E aí nós temos, né, uma diversidade de substantivos. Nós temos substantivos próprios, que são nomes, né, de cidade, de estados, o nosso nome, que ele é escrito com letra maiúscula, né, é aquele que designa uma mesma espécie de forma particular. Então, por exemplo, nome de cidades, Londres, Tietê, né? O país, Brasil, nome de pessoas, seja um apelido ou não, né? Paulinho, Pedro, é próprio seu, né? É próprio daquele lugar. Então, é com letra maiúscula. Nós temos o substantivo comum, que é o que designa todos os outros seres, né? Que aí é a palavra cidade, menino, homem, mulher, país, cachorro. Então, nós temos o comum e o próprio. E aí a gente tem, né, substantivos variados, que são aqueles que referente a lugares, substantivo referente a sentimentos, então raiva, amor, são substantivos que fazem relação a sentimento. Como que você está, né? O seu estado, alegria, tristeza, também é um substantivo. Qualidades, honestidade, sinceridade, também são substantivos. Então, a gente tem aí diversas palavras na língua portuguesa que são substantivos. Nós temos também o pronome. O pronome é a palavra que acompanha ou substitui o substantivo, indicando sua posição em relação às pessoas do discurso ou mesmo situando-a no espaço e no tempo. Então, o que são pronomes? É você usar eu, tu, ele, nós, vós, eles, porque aí tem singular, plural, né? Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, nós, vós, conosco, convosco, se, si, consigo, as, os, lhes, ele substitui ou acompanha o substantivo. Então, por exemplo, Laís está gravando essa aula. Laís está fazendo uma revisão. Não, Laís está gravando essa aula. Ela está fazendo uma revisão. Então, para você não ficar, né, colocando toda hora o substantivo, os pronomes eles servem aí para dar, para substituir, para não ficar repetitivo. Nós fizemos muitas atividades assim na apostila, né? Aí nós temos o conteúdo de matemática. Então, o que vai cair em matemática? Nós temos a leitura de fração. Então, quando a gente tem a fração ali para você escrever ou ler, o número de baixo, a gente tem do 1 ao 9. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. A gente tem essas ordinais. Porém, o que acontece? No caso aqui da fração, quando a gente vai ler do 1 até o 9, né, ali está um nono. Só que quando a gente está falando em fração, o 2 seria 1 meio. O 3, 1 terço. Então, não é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, nono. Não, é diferente na fração.
Então, um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um nono. Então, tem aqui parece, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. Tem aí uma diferença do 2, que não é segundo, é meio. Do 3, que não é terceiro, é terço. Aí o quarto já é quarto, quinto já é quinto. Então não confundam, tá bom? Na fração é um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um nono. Quando nós temos 10, 100, 1000, aí a gente já lê décimos, no caso do 10. No 100, centésimos. No caso do 1000, milésimos. A gente tem também o 20, por exemplo. 20, a gente lê, por exemplo, se ali no lugar do 10 fosse 20, um vigésimo. Então, a gente tem que pensar assim. Tem a terminação zero, tem uma forma de falar, certo? Quando são números assim, com exceção do 2 ao 9, né, que é meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono, fala o número de cima e coloca essas terminações, os que terminam, no caso ali, em 10, 1000, 100, o 20, 20 é vigésimo, 10 é décimo, 100 é centésimo, 1000 é milésimo. O restante dos números, né, que não tem essa terminação em zero, a gente lê o próprio número e coloca avos no final. Então, lê o número de cima, o número de baixo, a palavra avos no final, certo? Então, ali eu tenho os exemplos. Então, do 1 ao 9 tem aquilo que eu falei para vocês. Então, aí, 1, 9, 1 nono. Ali a gente tem o 10, a gente tem 100 também, e a gente tem 1000 também. Então, aí a gente lê 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo. E aí eu dei, por exemplo, também o exemplo do 20. Se fosse 1 e embaixo 20, 1 vigésimo, certo? E aí os outros números, você lê o número de cima e de baixo a palavra avos. Então, 1 dozeavos, 1 trezeavos, 1 onzeavos, certo? Na prova também vai ter as frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Frações que representam a mesma parte do inteiro são frações equivalentes. Então, ela representa a mesma parte. As frações a seguir são representadas, né, considerando o mesmo inteiro. Então, notem que é o mesmo tamanho a barra, quando a fração é equivalente, a barra é o mesmo tamanho. Aí você vai dividir ela. Quanto mais você divide, não diminui a barra, diminui o tamanho do que você dividiu. Então, aqui a gente tem 1 meio, 2 quartos e 4 oitavos. Então, no caso aqui, note que a gente foi o quê? Diminuindo as partes e não a barra. Então, são frações equivalentes. O que a gente também pode ver é, por exemplo, assim, a fração equivalente aqui, a primeira fração, é 1 meio. Então, por exemplo, assim, se eu fizer 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, 2 quartos é equivalente. Aí eu pego de novo a primeira fração, sempre a primeira, tá? No caso, o meio. Se eu fizer 1 vezes 4, dá 4. Se eu fizer 2 vezes 4, dá 8, então é equivalente. Então, essas daqui são tudo equivalentes. Porque se você multiplicar, sempre multiplicando a primeira fração, multiplicar o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número, a fração que der é uma fração equivalente. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Então, 2 quartos, equivalente. Volto lá nessa primeira fração, o meio. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, o 3 sextos é equivalente. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então, 4 oitavos é equivalente. Então, toda vez que você multiplicar o número de cima pelo número de baixo, o número de cima e o número de baixo, pelo mesmo número, a fração que der é uma fração equivalente, certo? E aí, quando você representa ela no desenho, ela fica dessa forma, ó. As partes, elas ficam menores, porém, do mesmo tamanho, digamos assim, como vocês estão vendo aí na imagem. Vai cair também para você representar a fração em desenho. Então, é aquilo que eu sempre falo. O número de baixo da fração é o total de partes que você separa.
o número que você pinta é o número de cima. Então, ali, ó, eu tenho 4 partes, pintei uma, 1/4. Eu tenho 8 partes, pintei 2, 2/8. Eu tenho 4 partes e pintei uma, então 1/4. Eu tenho 16 partes e pintei 4, então 4/16. Vai cair também o grau. Então, quando a gente tem uma volta completa, né, o ângulo aqui, a volta completa é 360, automaticamente meia volta é 180. Por quê? Metade de 360 é quanto? 180. Então, uma volta inteira, 360. Meia volta, 180. Se eu pegar essa meia volta, que é 180, e também quero saber a metade dela, é 90 graus. Por quê? Porque a metade de 180 é 90. E aí, lógico que a gente tem o uso do transferidor, que na prova vocês não vão precisar. Ali na prova, vocês só vão precisar saber que a volta inteira é 360 graus, meia volta é 180 graus e a metade da meia volta é 90 graus, né? Porque a metade de 180 é 90. Metade de 360 é 180. Então, eu coloquei esse desenho para vocês visualizar bem. No caso aqui, gente, vamos lá para as atividades. Vocês vão ver que elas ficaram, na hora de imprimir, elas saíram de posição. Então, presta bem atenção nesse vídeo. Eu vou até mandar a imagem para vocês, da atividade, para vocês verem qual que é a sequência correta, principalmente na de matemática. Então, aqui você vai ler essas palavras, vai colocar no parênteses P, quando for um substantivo próprio, ou seja, nome de cidade, estado, de gente. E vai colocar ali o C para quando for substantivo comum. Ou seja, não é nome de gente, não é nome de gente, não é nome de estado, não é nome de cidade, é só o nome de um objeto, por exemplo. Aqui, eu acho que foi um erro de digitação. Essa palavra aqui eu não me recordo. Então, vocês podem até tirar ela, pode riscar, essa Bragadei. Eu acho que foi um erro de digitação aí, tá? Então, pode riscar ela. Eu não sei nem que palavra que estava aqui antes, porque faz tempo que eu montei. Eu acho que na hora de formatar ali, deve ter unido com uma outra palavra. Então, vocês podem riscar, tá? Faz as outras. As outras estão tudo certinho. Aí você vai escrever 5 nomes de cidades, lembrando que cidades são com letras maiúsculas. 5 nomes de amigos, então são nomes de pessoas também, letra maiúscula. E 5 nomes de objetos que tem na sua casa. Aí são só objetos, então letra minúscula. Aqui você vai ler a tirinha e vai falar quais os pronomes que são utilizados e a quem eles fazem referência. Então, você vai identificar o pronome e ele está falando de quem, né? Então, igual eu falei, ó, Laís está dando aula. Ela está fazendo revisão. Quem que é o pronome? O ela. Ela está fazendo referência a quem? A Laís. Então, e aí, o pronome? Qual é o pronome que os personagens estão usando, né? Que são os pronomes, tem mais de um. E esse pronome está fazendo referência a qual personagem? Certo? Aí, a produção de texto é para vocês continuarem a história. Então, aí tem o começo de uma história e vocês vão dar continuidade. Eu sempre peço para vocês escreverem pelo menos umas 15 linhas, para vocês aprenderem a escrever mesmo, criatividade e tudo mais. Vocês podem usar essa folha mesmo, tá? Na parte de trás, não tem problema. Mas quem tiver um caderno em casa, quiser fazer numa folha com linhas, só coloca o nome certinho e coloca junto com essa folha para quando for entregar para mim, certo? Agora a matemática. Então, a matemática, você vai escrever a leitura das seguintes frações. Então, você vai escrever ela. Então, como que a gente lê? Que é aquilo que eu falei para vocês, tá? Aqui você vai pintar a fração, né, correspondente ao que está pedindo. Então, eu tenho a parte de baixo, que são a parte total que foi dividida, e a parte de cima é a parte que vocês vão pintar. E aí, na 3, vocês vão fazer exatamente o que está na 2, só que aí vocês vão fazer o desenho.
Vocês podem fazer círculo, vocês podem fazer quadradinho. Lembrando que as partes que você dividir tem que ser igual, hein? Não pode fazer. Por isso que eu acho que o quadradinho é mais fácil, porque você tem que fazer certinho os tamanhos do quadradinho igual. Então, o número de cima total de quadradinhos e o número, perdão, o número de baixo da fração é o número de quadradinhos do total e o número de cima da fração é o número que você vai pintar. Ó, essa aqui, que eu quero que vocês prestem muita atenção, que na folha de vocês saiu tudo errado. Então, era para estar desse jeitinho aqui, ó, tá vendo? A fração 1/2, então você vai descobrir quais são as equivalentes. Gente, quem prestou atenção aqui na revisão, se voltar, eu falei quais são as equivalentes. Não falei todas, mas falei algumas. Então, lembrando assim, que o número de cima você faz vezes, né, o 2, aí eu vou escolher o número 2. Então, 1 vezes 2, 2 vezes 2. Então, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Tem essa fração, 2/4 aí? Então, você vai circular ela. Agora, eu vou fazer vezes 3. Vamos ver se tem outra. Então, tem que fazer vezes 3 o de cima, vezes 3 o de baixo. Agora, eu vou fazer vezes 4. Fiz vezes 4 de cima, vezes 4 de baixo. Vai dar uma fração. Tem essa fração aí? Agora, eu vou fazer vezes 5. 1 vezes 5, 2 vezes 5. Vai dar uma fração. Tem essa fração aí? Então, você vai testando, vendo se eu coloquei a fração e vai circulando quais são as equivalentes. São 3, porque eu até coloquei aí para vocês o desenho. Aí, aqui nessas 3 barras que eu coloquei, não vai fazer o meio, tá? Você vai fazer das 3 que você circulou, certo? E aí, você vai ter que dividir elas certinho, certo? Que a parte pintada tem que ficar tudo na mesma direção, que elas são equivalentes, igual o desenho lá da revisão. Então, você divide certinho. Então, por exemplo, eu achei essa fração. Então, quantas partes você vai dividir ela e quantas você vai pintar? A de baixo, você vai dividir em mais vezes. A parte que você for pintar tem que estar na mesma direção da que você pintou a de cima. É igual essa aqui, ó, da nossa revisão. Ó, tá vendo? Essa aqui são equivalentes. Inclusive, é praticamente a mesma que eu coloquei ali para vocês fazerem. É a mesma fração equivalente. Só que aqui está usando uma fração que lá na atividade eu não coloquei, eu coloquei uma outra. Vamos ver quem é que vai conseguir fazer. Certo? Então, aqui toma muito cuidado, tá? Porque o de vocês saiu, infelizmente, não saiu certinho, igual tá a minha. Ficou meio bagunçada. Mas é desse jeitinho aqui. Aí, se caso, ao invés de vocês fazer a divisão nessas 3 barras que eu fiz, se vocês quiserem, atrás da folha, desenhar as 3 barras, uma embaixo da outra, e aí sim fazer a divisão e pintar para ficar bonitinho, pode fazer, acho que eu até prefiro. Vai lá no final, da questão 5 ali, que é a última, embaixo dela coloca 4, desenha as 3 barras do mesmo tamanho, tá? Usem a régua para isso. Desenha do mesmo tamanho, faz a divisão certinha e pinta, tá bom? Eu acho melhor assim, que a de vocês ficou uma de um lado, uma do outro, não vai ficar boa. Façam aí desse jeitinho, então. E aqui na 5 você vai ver o ângulo. Então, esse ângulo aqui no caso aqui é 3 horas. Que ângulo que é esse aqui? É uma volta inteira? É 360? É meia volta? É 180? Ou é volta inteira? 360 graus. Então, quantas voltas deu, né? Quanto esse ponteiro menor andou? Ele deu uma volta inteira? Ele deu só meia volta? Ou ele deu ali metade de meia volta? Aí você olha lá qual que é o grau, tá lá no desenho da revisão. Aqui, o ponteiro pequeno estava no 12. Ele deu uma volta inteira, ele deu meia volta ou ele deu 1/4 da volta? Então, aí você olha lá qual que é e coloca o grau aqui. Ou vai ser 360, ou vai ser 180, ou vai ser 90. Aqui, o ponteiro estava no 12, ele deu uma volta inteira, ele deu meia volta e parou aqui, ou ele deu 1/4 de volta. Então, aqui a gente tem os 3 ângulos, o de 90, o de 180 e o de 360. Aí eu quero saber qual que é o 90, qual é o 180 e qual é o 360. A prova de vocês está baseado nisso. Então, se estudar direitinho, prestar bem atenção na revisão, né, fazer essas atividades que eu coloquei aqui de uma maneira correta, vocês vão conseguir fazer, tá?
Qualquer dúvida, eu estou à disposição no grupo do WhatsApp, lembrando que tem horário, segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, certo? Outros horários não dá, eu estou em outra escola, certo? Um beijo carinhoso para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.